Fala galera tricolor, veja o que disse os comentaristas depois do jogo contra o Fluminense. Deixe seu like e inscreva no canal. Era a fase que o Caleri estava fazendo muito gol. Caleri era o único responsável ali pelos gols do São Paulo na frente, né? Falando de atacante. E o Luciano em jejum. Depois que ele sai desse jejum, o Luciano chegou à marca de 7 gols e 1 assistência nos últimos 5 jogos do São Paulo. Nos últimos 5 jogos ele tem uma média de mais de 1 gol por jogo. É chegando a 7 gols em 5 jogos. E outra, hoje ele participa também do segundo gol. Eu não sei se aquele toque foi sem querer ou foi proposital. Mas que foi bonito, foi sem querer. Foi sem querer, mano? Pra mim, isso na hora também eu pensei, acho que foi sem querer. Eu pensei na hora. O segundo gol. Que ele, parece que ele vai jogar pro meio, mas a bola escapou e vai... escapa e se torna um passe e vai sai pro o segundo Thales. gol. No gol dele, não sei se você já parou, tem um desvio do Martinelli, né? Ele cabeceia, o Fábio... Eu acho que o Fábio pegaria a bola desvia no Martinelli. Mas você vê que ele cabeceia olhando. Não, ele cabeceia olhando, mas a Martinelli que tava marcando ele, né? A bola desvia no Martinelli e tira completamente o Fábio da jogada, porque eu achei no primeiro momento até que o Fábio tinha falhado. O Fábio tomando esse gol, mas aí se você vê na imagem mais fechada, né, e tal, fica claro ali que a bola desvia lá no Martinelli. Vamp, existe isso realmente? Você que já jogou com vários grandes atacantes. O atacante, quando a bola não tá entrando, é difícil para ele entrar. Depois que a bola começa a entrar, porque todo atacante fala isso, é psicológico, é o que acontece que o atacante, quando ele começa, ele vai embora. Primeiro que o Luciano não é um desses atacantes que termina a temporada com 20 gols na temporada, né? Eu me pergunto, não em relação ao Luciano, ao Éder, cara. O Éder já tá indo para 2 anos em São Paulo, não tem 5 gols. Uma coisa é o Luciano passar um tempo ruim e tal, assim, é o segundo atacante, canhoto ali e tal, o Caleri faz gol com a camisa do São Paulo, mas e o Éder? O Éder já tá indo pra 2 anos, não tem 5 gols no São Paulo. E não é dizer que ele não joga, não. O Rogério Ceni dá várias oportunidades pra ele. Como você o Luciano andou machucado, começou a temporada ali e tal, mas ele sempre sobra e belisca, faz o golzinho dele, mas o Éder não faz gol no São Paulo. Se você tirar o Caleri e o Éder, ou o Caleri e o Luciano, o Rigoni começou muito bem e tal, tudo bem, eu acho que tá pra ser vendido aí, não sei se fica fazendo gol, mas se vai olhar pro time do São Paulo, que faz gol é o Luciano ou o Caleri. E o Reinaldo de pênalti. E o Patrick agora também que tá jogando agora bolão. Começou a fazer gol o Patrick. Que não é a função dele de estar lá, terminar a temporada com 15 gols no ano, né? Mas tá indo bem. Mauro César, qual a importância do Luciano em boa fase pra esse time do São Paulo? Porque antes era aquele negócio, joga no Caleri. O Caleri era o único refúgio do São Paulo ali pra tentar fazer gol. Agora tem o Patrick, que também tá jogando bola, a gente estava até falando aqui, vendo a partida, como o Patrick cresceu nesse time do São Paulo. Tem o Luciano voltando a ter uma boa fase. É até bom para dar uma certa relaxada no Caleri, né? Que o Caleri, por mais que ele não faça gols, o São Paulo também conquista bons resultados e às vezes até vitórias com gols de outros jogadores que vêm surgindo e se destacando no time. O Luciano, ele é um legado do Diniz, né? Porque foi ele que pediu a troca, né? Com o Everton Cardoso, que já está no Cuiabá. E houve até uma certa resistência inicial dentro do São Paulo. É até engraçado isso, porque assim, o Everton Cardoso, ele já tinha no Flamengo, no mínimo, 2 lesões musculares por ano. Toda a temporada. No mínimo, 2 lesões por ano. Eventualmente daquelas de 3, 4 meses ou de algumas semanas, mas sempre se machucava. Aí em 2018 ele estava no São Paulo, o Aguirre era o técnico, ele fez um ótimo campeonato até um dado momento que se machucou. Todo mundo sabia que ele ia se machucar, porque é uma questão física do atleta. E não era um cara que pudesse entregar muito pro São Paulo, mas houve gente que não queria fazer a negociação, trocaram e, bem, hoje o Grêmio nem usa os jogadores, emprestou pro Cuiabá. E o Luciano é um jogador que tem números interessantes no São Paulo. A volta dele, assim, de boa fase é fundamental, até porque o Rigoni, que poderia ser o parceiro, parecia ser o parceiro ideal pro Caleri, os 2 argentinos, pelo que vinha jogando em dado momento na temporada passada, ele caiu muito de rendimento, então o Luciano talvez seja o único ali capaz de formar uma dupla ou substituir o argentino quando necessário, né? E não custou nada pro São Paulo, né? Que é algo que, esse é o grande desafio que deveria ser o maior desafio de São Paulo, encontrar jogadores acessíveis que você possa trazer sem grandes investimentos, ou até fazendo trocas, né? Porque agora o Léo se machucou, né? Vai ter uma hora que o Caleri vai jogar de zagueiro. Não tem zagueiro no São Paulo. Rafinha já jogou. Fala em contratar, né? Tá se falando do Galopo, argentino? Eles vão trazer um argentino, um Galopo. Mas tem um investidor pontual. Eu tô curiosíssimo para entender esse negócio de investidor pontual. Como é que é isso?
Investidor pontual. O cara vai lá, pontualmente põe uma grana, e o que tem em troca, como é que é isso? Entendeu? O São Paulo, muito antes de pensar no jovem argentino promissor, pro meio ofensivo, tem que contratar zagueiro, gente. O time não tem zagueiro. Nem que seja um zagueiro nota 6, mas tem que ter um zagueiro ali, tem que ter um, não, alguns, né? Porque não tem. Isso que vai colocando o garoto pra jogar, Luizão. Teve o... Já jogou com ele e com o Rafinha improvisado. Isso. Jogo do Atlético Mineiro. E o Patrick também é um jogador que vem crescendo, né? Piperno, Bernardo. O Patrick, ele se destacou um período no Inter. No final, ele já não vinha mais tendo tanto destaque ali com a camisa do Internacional. Mas ele é um jogador de talento. Parecia sim acima do peso. No começo do São Paulo, no final ali de Internacional, mas vem chamando a responsabilidade nesse time do São Paulo. É um jogador que vem sendo aquele cara da armação de jogadas, faz gol também. Qual a importância do Patrick também nesse time do São Paulo, que a gente chegou a falar muito? As contratações do São Paulo não renderam. E realmente, Nicão não rendeu o esperado ainda. Teve o garoto que veio da Lazio, meia, eu esqueci o nome dele, Anderson, eu acho. Você fala direto. Ele veio da Lazio, mas é outro jogador que foi investimento do São Paulo, Nicão, não rendeu. O Alisson tá machucado. O Alisson. O Alisson tá até jogando, né? E o Patrick agora veio. Teve esse jogador da Lazio, que eu vou até pesquisar aqui, até pedir pra nossa produção também, mas o Patrick é o cara agora teve o São Paulo dos reforços. São Paulo tem dois italianos no elenco aí, dois que vem chamando a responsabilidade, né? O Patrick, passaporte italiano. O Patrick começou a chamar a responsabilidade. Eu acho que o Patrick, foi uma contratação muito bem feita. Eu gosto dele, um jogador muito intenso, jogador forte, jogador rápido, um jogador que funcionou muito bem naquele trio do Internacional, né? Enfim, o Dourado, um volante mais atrás, central, ele de um lado e Edenilson do outro. É o André Anderson. André Anderson, exatamente. E eles funcionaram principalmente daquela gestão Abel para frente, né? Mas demorou realmente para se encaixar no São Paulo. Para mim, esse era o menor dos problemas do São Paulo. Em algum momento ele ia ser muito útil. Ele vai ser, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, São Paulo não tem um elenco bem balanceado. De fato, São Paulo tem que ir pro mercado contratar zagueiro. Vai garimpar a Série B, tem um monte. O que mais tem na Série B é time que joga retrancado, então tá cheio de zagueiro aí que já tá acostumado a isso. Então o São Paulo vai lá. Tem que observar melhor isso. Não adianta ficar só imaginando jogador caro, aquele jogador que você tem que buscar um investidor ou você tem que fazer, um empenho financeiro que você não tem condição de realizar agora. Então também eu acho que falta garimpar melhor, que é uma coisa que o São Paulo fazia antes, até melhor do que os outros grandes aqui de São Paulo, e tá se perdendo. Então, veja, elenco pequeno não vai dar conta de reta final de afunilamento de competição importante. São Paulo tá na Copa do Brasil, São Paulo tá na Sul-Americana e o São Paulo ainda tem que recuperar o tempo perdido no Campeonato Brasileiro, porque São Paulo não está dando conta no Campeonato Brasileiro de alcançar o objetivo dele, que era ficar em zona de Libertadores. São Paulo está atrás. O G6 desgarrou, o Flamengo vai entrar nesse G6 e o São Paulo, por enquanto, digamos, uma 8ª força do campeonato. É muito pouco. Mas não é o que se esperava do São Paulo? Você acha que realmente o São Paulo... Não. A gente esperava que o São Paulo estivesse entre os 4 primeiros. Não, mas entre os 6. Tá, entre os 6 e os 8, dá pra chegar entre os 6 já. Dá, mas a distância tá ficando grande. Vai até 12 agora, assim, dependendo do que... Sim, mas não é exagero. Eu colocava o São Paulo entre os 6. Entre os 6. Ele tá entre os 8. Mas a distância tá ficando grande, por exemplo, pro Fluminense. Que é o 4. Eu acho que seria um certo exagero a gente imaginar que o São Paulo estaria sempre ali entre os 4 do Brasileirão. O São Paulo tá nas quartas de final da Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, pelo todo-poderoso Palmeiras. Tá aí, forte candidato ao título da Sul-Americana. E ainda tá se mantendo ali, querendo ou não, próximo ao G6 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma boa campanha do São Paulo por enquanto na temporada. São Paulo tem um diante do que ele tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que tá abaixo. No Campeonato o São Paulo tá atrás do Fluminense, do Internacional e do Atlético Paranaense. Quando começou o Campeonato Brasileiro, eu botava de um desses três entre os 6 primeiros. Eu botava mais ou menos no bolo. Que esses times não tem o fôlego pra... O Piperno tá falando do momento aqui, né? Ele tá se desgarrando. Manter nessas posições até lá. Eu acho que o São Paulo tem um técnico melhor do que o elenco. Seria um técnico melhor do que o que tem. Mas eu não acho o elenco do São Paulo tão ruim assim quanto falam, não. Porque eu acho que ele tem muito pelo elenco, a minha colocação tá entre os 6.
O elenco hoje, com os desfalques que ele tem hoje, com as carências que tem, o Mauro falou sobre a questão dos zagueiros e tal. Eu acho um técnico melhor do que o que ele tem à disposição ali. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro tem algumas coisas esquisitas. Eu, assim, até por conta lá do trabalho, eu vejo toda hora e trabalho em muitos jogos do Ceará. Geralmente eu vejo o Ceará jogando melhor do que ele pontua. Jogou bem contra o Fluminense, perdeu 2-1. Eu acho que o Ceará perdeu muito rendimento com o Marquinhos Santos. E ontem foi a primeira grande partida. Ontem jogou bem. Não, mas lá no Rio contra o Fluminense, Bernardo. O 2-1 foi um bom jogo. O Fluminense é um bom time, é melhor que tá. Mas vocês acham que a temporada do São Paulo não, o que eu quero dizer é o seguinte, pelo que ele tem... Como o São Paulo vai pegar o Ceará, ainda eu fico com o pé atrás para esse confronto. Você acha, Laura, a temporada do São Paulo abaixo do esperado? Eu acho até acima. Passou pelo Palmeiras, quartas de final. Tá na Sul-Americana aí entre os candidatos ao título. O que o São Paulo fez melhor do que eu imaginava é passar pelo Palmeiras. Mas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá um pouco abaixo do que eu imaginava. Até na Sul-Americana, poupando pra caramba, ele conseguiu aí ir passando de fase e agora tá entre os favoritos. Também, aí não é culpa do São Paulo, evidentemente, não é o presidente do São Paulo que manipula sorteio, nada disso, não existe isso. Mas o São Paulo foi beneficiado pela fragilidade dos seus adversários na Sul-Americana, o que possibilitou o Rogério Ceni poupar vários jogadores na competição. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras na Libertadores. Mas acho que a comparação é válida. O São Paulo deu sorte no sorteio, tá tudo certo e tal. E quando pegou o time que veio da Libertadores, pegou uma baba, né? Que é a Universidade Católica. Passou. Agora vai ter o Ceará. Aí o Rogério Ceni vai ter de escalar a Vera, o que tem de melhor ali, né? Já vou perguntar sobre os dois clubes. O que falar da temporada de São Paulo e Fluminense? Porque o Fluminense ele decepciona no ponto de Libertadores e Sul-Americana. Realmente decepcionou muito essas eliminações. Agora, no Brasileiro, é o quarto colocado. E jogando bem. Agora com o Fernando Diniz. E do São Paulo do Rogério Ceni? O que você acha da temporada desses dois clubes por enquanto? Abaixo do que era esperado ou acima do esperado? O São Paulo tem muitos empates no Brasileiro, né? Por isso que ele está atrás, né? Empatou muito, né? Hoje foi mais um empate. Eu acho que aí está o problema do São Paulo. Eu acho que esses outros times não têm a quantidade de problemas que o São Paulo tem, de contusões, lesões. Quanto ao Atlético Mineiro, semana passada eram 12 desfalques. O São Paulo tem, acho que, enfrentado mais dificuldades, sentido mais jogador machucado, mais jogador lesionado. E hoje, quem está em 3 competições, em relação a quem está em 2, já faz a diferença grande. Tirando esse último meio de semana, os 2 anteriores, para o Fluminense, foram de descanso, treinamento e recuperação. Para o São Paulo não foi, por exemplo. Né? E entre outros times que estão envolvidos em três competições. Até o Atlético Goianiense está nessa. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil e está no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. E o Fortaleza também está na zona de rebaixamento, só caiu agora da Libertadores. Porque o elenco não aguenta. O Ceará não passa também, também Exato. Em zona de rebaixamento. Então, saiu ontem com a vitória sobre o Corinthians. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem muitas lesões e está em 3 competições, isso acho que acaba pesando bastante. Mas, realmente, pegou adversários mais fáceis na Sul-Americana e também teve sorte na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro é o Cruzeiro, mas é o Cruzeiro da Série B. Né? O Cruzeiro é da Série B, é o líder da Série B. Então, se você tem os 20 da Série A, o Cruzeiro é o 21º, né? Porque ele é o líder da Série B. Então é um bom time na Série B. Não, mas é legal, na Série B. Tem que lembrar que Série B é Série B. Avaí, Vasco, Avaí, Goiás, que subiram ano passado, né? Juventude. Juventude ficou. Né? Goiás são times da Série B. Botafogo, né? O Botafogo mudou completamente, né? Mas são times da Série B. Então o Fluminense também teve uma certa dose de sorte, mas veio numa sequência boa. Acho até que não jogou bem contra o Ceará. O Ceará não merecia perder aquele jogo. Muito se falou da festa do Fred, o jogo ficou meio que em segundo plano. O Ceará não merecia de jeito nenhum perder aquele jogo. O Fábio fez grandes defesas. Agora, o São Paulo tem muita lesão, né? Muita contusão, muito problema. Eu acho que isso está afetando, né? Ele está em 3 competições. E não venceu nenhum desses últimos jogos, né? Empatou, é engraçado isso, empatou com o Atlético com 12 desfalques, ótimo desempenho, ótimo resultado nas circunstâncias. Perdeu para o Palmeiras, na verdade perdeu, não ganhou. Se classificou porque o Palmeiras foi incompetente no jogo de ida e não chutou nenhuma bola no gol e perdeu de 1-0 no Morumbi. O Palmeiras nem arrancou um empate no Morumbi, porque não chutou nenhuma bola no gol. A gente esquece que esse confronto é de ida e volta. Mas na quarta-feira o São Paulo jogou mal. E perdeu o jogo, mas classificou então. Isso fica em segundo plano. E hoje acho que tinha muitos problemas e o Fluminense que acho que perdeu hoje uma chance. O Fluminense quer ser campeão brasileiro? O torcedor do Fluminense acha que dá pra brigar, né? Você conversa com o torcedor do Fluminense, não? Hoje o Fluminense tem 28 pontos contra 30 do Palmeiras. Que é jogo como o de hoje é pra ganhar.
São Paulo vindo nessa sequência, numa ressaca de um jogo dramático ali, quinta-feira. O Fluminense jogou 2 dias antes contra o Cruzeiro. Não sofreu como o São Paulo sofreu. Remendado. É jogo para você ganhar. O Fluminense tinha que ganhar o jogo de hoje. Mas se você você achava o pensar. Fluminense muito favorito hoje? Não, na circunstância, era favorito de ganhar. Pelos times que foram a campo, São Paulo voltou de Pensando em título, né, mano? Que você tá falando. Você tem que ganhar esse jogo. Esse jogo. Eu quero ser Palmeiras campeão. tá. Não, São Paulo, como é que tá? Pô, quinta-feira jogou com o Palmeiras. Um jogo super desgastante. Se classificou ali nos pênaltis. Tem um garoto na lateral esquerda que sai no primeiro tempo. Cara, é um jogo Olha, pra a ganhar. escalação fala É um jogo não, pra ganhar. né? Não, esse jogo tem que... Quem quer ser campeão em pontos corridos, esses jogos são oportunidades. Pode ser que amanhã o Flamengo venha jogar, vai jogar aqui daqui a algumas semanas contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo esteja inteiro. Todos titulares, jogador voltando de lesão. Aí é outra realidade, é outro cenário. Esse é o ponto. Mesma coisa, o Corinthians, jogando todo desfalcado. Quem enfrentou o Corinthians nesse período, tem que aproveitar para ganhar. Agora, quando voltar os titulares, é outro Corinthians, muda completamente, né?